Muito bem, estamos de volta, segundo bloco aqui do nosso Brasil Consciência. Hoje, nosso programa de estreia, discutindo a questão da venda ou não, né? Ainda há a possibilidade da gente impedir a venda ou não da Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica. Estou aqui com a Renata Belzunces e com o Herbert Claros, que estão ajudando a gente a entender um pouco desse panorama. Vamos direto para um gráfico, uma arte que mostra a comparação entre as duas empresas. Quando a gente fala que a Boeing é uma gigante, a gente está querendo dizer isso aí, olha. Receita anual da Boeing, 93,4 bilhões de dólares. Receita anual da Embraer, 6,4 bilhões. Aí você tem, né, diante dessa disparidade gigantesca, né, entre as duas companhias, o restante dos números são consequências. Mais uma comparação aí, né, nós temos a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, né, como um todo, ela é igual ou menor a 2 aviões da Boeing, o B747-8i, que foram arrematados pelo governo Trump, né, vão ser os novos Air Force One, por 3,7 bilhões. A princípio custava um pouco mais caro, parece que o Trump pechinchou lá, eles são bem amigos e deu isso aí. A empresa brasileira que está há 50 anos produzindo avião também custa quase a mesma coisa, um pouco menos do que aqueles 36 jatos Gripen NG que nós encomendamos lá da fábrica sueca. E, por último, né, fazendo aí uma estimativa, nós temos o preço do E175, um avião, um dos sucessos de venda da Embraer. 100 jatos E175 equivalem a 4,4 bilhões. Aí explicado de onde a gente tirou esse número, com base no último contrato firmado com a United Airlines, que comprou 25 aeronaves por 1,1 bilhão. Queria que vocês tentassem explicar para o telespectador, assim, qual que é o principal argumento para vocês para dizer que a Embraer não pode ser vendida. Bom, vamos lá. Primeiro, uma questão com relação ao valor, que você aí demonstrou com diversos exemplos que seria um valor muito baixo, é preciso ter em conta que esse valor ele vai sofrer modificação. Hoje as ações da companhia valem muito menos, então hoje, da forma como ele está sendo precificado, já está mais barato do que estava. O preço é dado conforme o preço das ações vale em determinado momento. Então hoje chegar com 4 caixas de banana e levar a Embraer embora. É um risco que não é pouco, né? A gente já viu a história da privatização no Brasil nos anos 90, ela foi mais ou menos a própria Embraer, que foi privatizada por 137 milhões de dólares. Esse foi o valor de privatização da Embraer em 1994. Que na época a gente tinha praticamente uma paridade entre dólar e real. Então, a gente pode dizer em torno também de 137 milhões de reais. 137 milhões é para comprar um prédio de apartamento no Rio de Janeiro, por exemplo, de 4 andares, ou né? uma companhia de aeronaves no Brasil. Vamos focar numa outra questão que é importante também, que já que veio o Gripen aqui à tona, o Gripen foi uma aeronave que foi comprada para a defesa do Brasil e foi preterido o modelo da Boeing, porque a Boeing não transferiria a tecnologia. Entre a Gripen, que é da fabricante Saab, sueca, e a Embraer, existe sim uma joint venture. Nós mandamos engenheiros do Brasil para a Suécia para que eles se apropriem da tecnologia e os caças vão ser montados aqui no Brasil. Isso é uma joint venture. Nesse segmento da defesa, houve o que não está havendo, na minha opinião, com relação à negociação que está havendo, uma defesa da soberania nacional. Quando a gente fala na defesa da soberania nacional, a gente também coloca a questão tecnológica, que não é pouca coisa. Eu acho que, pela sua pergunta, quando você falou em relação à questão nacional, que é esquerda ou direita, os próprios números já dizem. Esses gráficos falaram sobre o valor que a Embraer está sendo proposta a ser vendida. Na verdade, o negócio todo é 4,4 bi, mas na verdade a Boeing vai adquirir a Embraer por 3,8 bi. Um dos argumentos que nós damos para discutir esse tema, que não é coisa da direita ou da esquerda, por exemplo, não tem a ver com reestatização ou privatização, tem a ver o dinheiro que o próprio governo brasileiro tem dado para a Embraer nos últimos anos. Nos últimos anos, a Embraer recebeu cerca de 22 bilhões de dólares. Em 20 anos isso.
Então, a Boeing, da mesma maneira que você comparou os aviões, o Gripen e os 100 aviões que a Embraer vendeu, esses 100 aviões a Embraer produz em 2 anos. Então, 2 anos de produção da Embraer é o que nós estamos entregando para a Boeing. O governo brasileiro entregou 22 bi, é 5 vezes mais. Então, o governo brasileiro deu 5 vezes mais do que a Boeing quer dar agora pela Embraer. Então, e dinheiro público é dinheiro nosso, é do povo brasileiro. É dinheiro que, inclusive, não foi para educação e não foi para construir escola e que foi para dentro da Embraer, para ela ser o que ela é hoje. E vai ser entregue para os americanos por 5 vezes menos. Então, esse não é um argumento da direita nem da esquerda, é um argumento matemático. Interessante esse argumento. Essa conta, esse valor, ele diz respeito a todo o período, desde a construção até agora? Não. Ou é só depois da estatização? Depois da privatização. Da privatização. Então, a gente não está nem levando em consideração, porque a Embraer foi construída, ela tem um patrimônio e foi construída na época estatal. Os prédios da Embraer aqui em São José dos Campos, principalmente, foram construídos na época estatal. O uso do aeroporto. Uso de aeroporto, maquinário. Mas, além disso, pós a privatização, nós estamos falando dos últimos 20 anos, então isso é pós-privatização. Ela recebeu de ajuda do BNDES, incentivos fiscais, desoneração da folha de pagamento. Todo esse dinheiro acumulado foi um montante gigantesco. O que nós estamos falando de 22 bilhões tem a ver só com o BNDES. Só o BNDES. Foram 22 bilhões. Então isso já prova por si só o crime que está se acontecendo. Interessante isso que foi colocado, né? Até para a gente fazer essa diferenciação de discurso e daquilo que efetivamente acontece. Vamos ouvir mais uma vez um especialista sobre esse assunto. Eu vejo um grande interesse, um grande beneficiário, que é a Boeing. Ela realmente é a grande vitoriosa, é uma operação para ela importante no ganho com a parte, inclusive de engenharia da Embraer, um ganho produtivo, ganho mercadológico e por um preço barato. Mesmo do ponto de vista estritamente financeiro, se eu analisar agora, não estou indo nem mais para o lado empresarial, nós estamos descendo para o lado financeiro. Na hora que ela teve uma queda só no primeiro dia de 14% das ações no Brasil por conta do anúncio dessa operação, isso demonstra o quê? Que o mercado não está sancionando esta operação. Os acionistas não estavam de acordo com essa operação, pelo menos do lado da maneira com que foi colocada e pelos valores que foram colocados. O acionista ele é acionista de uma empresa e alguém fala para ele, olha, vamos usar um pouco da linguagem popular, eu vou tirar o filé mignon da sua empresa. Eu vou tirar o que representa 90% do faturamento do que você é sócio, mesmo que você tenha uma única ação, você é sócio dessa operação. A Embraer ela tem hoje 18% de backlog e só na última feira internacional em Farnborough, na Inglaterra, ela teve exatamente 300 pedidos de aeronaves entre a E1, a versão antiga, mas principalmente da E2, entre encomendas firmes e opções. Exatamente 300 unidades. Se eu concretizar só o que foi colocado dessas 300 unidades, eu tenho que agregar no mínimo de 10 a 15 bilhões a esses 18 que estão colocados. Quer dizer, o que mostra que é uma empresa que tem uma perspectiva de passar junto. Se eu somar a perspectiva boa do E2, mais a entrada do KC que entra o ano que vem, eu coloco a Embraer num outro patamar. A Embraer não vai ser mais uma empresa de 6 bilhões de faturamento. Ela possivelmente seria uma empresa, talvez, de um outro patamar de faturamento. Podemos prever aqui, podemos pensar, mas com certeza num patamar mais elevado do que ela se encontra. Muito obrigado ao professor Marcos Barbieri, que gentilmente nos atendeu, né? Vamos dar uma olhada no quadro societário agora da Embraer, para ver quem são esses donos da Embraer que nós estamos falando aqui. Vocês podem observar ali, olha, nós temos 46% negociado atualmente. Esse número, talvez a Renata até tenha um número mais atual, esse número era de até o final de 2016. 46% estavam na Bolsa de Nova York, 19% na Bovespa. Aí a gente tinha 5% com o BlackRock Investimentos, BNDES 5%, Mondrian Investimentos Partners Limitada 10%, ações de tesouraria 1% e ali mais 14% por Brands Investimentos Partners. Vamos dar uma olhada no que esse pessoal todo ganha com a Embraer agora
uma arte mostrando a remuneração dos acionistas também até 2006, num comparativo com o lucro líquido. O lucro líquido da Embraer atingiu quase lá 1 bi. E em 2016, o último número que a gente tem, a rentabilidade ali por volta de 140, 150 milhões. É aquela questão, né? Para essas pessoas ou esses bancos, esse pool de investidores, é uma boa pegar esse dinheiro que a Boeing está dando nesse momento? Porque para eles não fabricam avião, né? Eles não querem saber de emprego, eles não querem saber de fábrica, eles querem saber de lucratividade. Para o capitalismo selvagem, é uma boa vender a Embraer? Aparentemente, até o momento, não é essa a reação que o mercado tem tido. Por conta do que, conforme a gente colocou aqui, a queda do preço das ações, devido a todas as incertezas envoltas no negócio. Inclusive, já começam a aparecer uma série de representações no próprio mercado norte-americano que questionam a venda, porque há o temor de própria parte de acionistas de terem perdas. Sobre a questão societária da Embraer, a Embraer, infelizmente, ela já não é estatal desde 1994. E da sua criação até 94, eu diria que foi a melhor fase da Embraer. Foi o seu grande apogeu. Foi quando ela sai do nada e começa, sim, a elaborar um projeto que vai ao mercado internacional. E boa parte disso foi mantido na companhia, que é o que ela tem de melhor, que é o seu corpo técnico, que é a engenharia e o projeto. Então, quando a gente fala de perder a Embraer, é importante que, eu destacaria isso realmente, que além dos valores monetários, a gente perde coisas... Recursos humanos. E que o valor disso é incalculável. É incalculável, porque a gente está entrando aí na era da indústria 4.0, uma nova reestruturação produtiva, que é a internet das coisas. E essa companhia é a companhia responsável pela exportação de mais alta intensidade tecnológica do país. Então, se a gente fala de uma indústria, a gente está falando da cereja do bolo dessa indústria, que é a Embraer. Perder a Embraer significa perder décadas de desenvolvimento tecnológico que irradia para outros setores da economia, que não está restrito ao setor aeroespacial. Ela é mais do que o setor aeroespacial. Várias tecnologias são aplicadas no ramo de combustíveis, são aplicadas no ramo médico, são aplicadas no ramo da informática, em geral. Spin-off para todo lado, né? Sobra tecnologia. O Herbert, para quem não sabe, o Herbert, além de funcionário da Embraer e diretor dos sindicatos metalúrgicos, como diretor dos sindicatos metalúrgicos, né, os sindicatos metalúrgicos de São José tem uma ligação bastante estreita com o PSTU. E o PSTU e o próprio sindicato defendem a reestatização da Embraer. Seria possível, Herbert, fazer esse estralar e a Embraer voltar a ser estatal? Muitos acusam quem defende isso ainda de atrasado, né? Eu diria que, na verdade, quem é atrasado é quem defende justamente privatizações que já se provaram na história que estão sendo negativas para a sociedade. Nós temos que pensar na sociedade. O problema é que a visão da burguesia brasileira, a visão da elite brasileira, não é a visão da sociedade brasileira, do povo brasileiro. É uma visão da elite brasileira, é uma visão para si só. E a privatização, ou a situação que a Embraer vive hoje, é como a gente viu nos próprios gráficos. Quem recebe os louros dessa grande empresa, inclusive com a ajuda de dinheiro público, são os acionistas, que não são brasileiros. Quando o gráfico, como você mostrou, não são nem brasileiros. E então, a reestatização é uma maneira, segundo a nossa visão, a visão do PSTU, de você trazer para si um patrimônio construído nos últimos anos por brasileiros, com dinheiro público, e segundo, de fato ter um projeto nacional. Eu falei aqui anteriormente que a diretoria atual da empresa não tem um projeto mais para o país, porque quer entregar para a Boeing. Então, ao ser reestatizado, e com um governo sério de verdade, que pense no povo brasileiro, é possível desenvolver aviação regional no Brasil. O que significa aviação regional? Hoje, se você quiser ir, por exemplo, a Ribeirão Preto, você tem que se deslocar de carro, 5, 6 horas. A gente poderia pegar um avião aqui no aeroporto de São José dos Campos e em menos de 1 hora estaríamos em Ribeirão Preto. Então, desenvolver a aviação regional significa fazer isso, ligar pontos do Brasil
com aviões. Então, a gente poder ir daqui para o sul de Minas de avião, ir daqui para Uberlândia, poder ir daqui para Mato Grosso, não só as grandes capitais, ou se não o eixo Rio-São Paulo. E os aviões da Embraer se encaixam perfeitamente nisso. Então, nós defendemos sim a reestatização da Embraer com um projeto de desenvolvimento da aviação regional. Isso garantiria a produção da Embraer por um grande período no Brasil, também uma possibilidade de vender também para os outros países, como também ao mesmo tempo desenvolveria a aviação regional e, em seguida, desenvolve também desenvolve a economia de outras regiões do país. Então, o país pode crescer muito mais do que é hoje. Legal, então. O Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos e da região, né, que vem combatendo aí a venda da Embraer há algum tempo, também o processo de desnacionalização da fábrica, a saída aí dos fornecedores para outros países. Eles têm diversos materiais, não é isso, Herbert? Sim. O que você trouxe para mostrar? Não, nós, na verdade, estamos distribuindo para a população em geral. São José dos Campos foram feitos mais de 200 mil cópias desse jornal. É um jornal de 4 páginas, onde nós estamos explicando, né, sobre todo o tema da Embraer para a Boeing, todas as ameaças que se inferem, porque é importante que a sociedade discuta o tema. E um outro importante material nosso é uma revista que nós fizemos, em conjunto com o DIEESE e outros professores da academia. A Embraer é nossa com mais de 20 artigos de professores, sindicalistas, ativistas da cidade, de Botucatu também, sobre o tema da Embraer. Tudo isso é para que a sociedade possa estudar o tema e possa se inteirar de um assunto de grande relevância. E nós também fizemos um site, né, para quem quiser conhecer, o site é embraernossa.com.br. É um site que foi construído pelos 3 sindicatos que representam os trabalhadores da Embraer, que é de Araraquara, Botucatu e São José. E lá todo o material de campanha nós estamos reunindo lá, nesse site. Legal. Não estou recebendo nenhum merchandising para fazer isso, mas também vou fazer propaganda da transmissão que foi feita pelo sindicato, da audiência pública que discutiu esses temas todos que nós estamos falando aqui de uma forma muito mais profunda. Está lá no Sindimetal, sjc.org.br e também na página do Facebook do sindicato, importante para quem quiser conhecer melhor. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta.